preciso primeiro dizer a você do grande desafio que é viver com Deus. Porque, segundo a Bíblia, as dificuldades, elas podem ser muito maiores do que algumas pessoas esperam. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus vê as coisas de uma forma diferente de nós. Quando o profeta Samuel vai ungir o novo rei na casa de Jessé, Samuel chega na casa de Jessé e se depara com Eliabe, seu filho primogênito. Então Samuel acredita estar em Eliabe, né, o novo rei para Israel. E Deus diz para Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque eu não vejo como o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aí a Bíblia também diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E aí nós vamos ter um problema sério, porque nós escolhemos nossos relacionamentos por afinidades. E aí a Bíblia diz: eu não penso como você pensa, eu não ando como você anda, e eu não vejo como você vê, e nós vamos ter que andar junto. E como é que esse negócio vai funcionar? Alguém vai ter que mudar para isso dar certo. E esse alguém quem é? Deus. Certo? Deus tem que mudar para se encaixar no meu perfil, senão ele não vai andar comigo, que é um privilégio andar comigo. Certo? Então, se nós tivermos a sensibilidade e entendermos o que Deus quer fazer através de nós, eu acho que essa é a grande essência da caminhada cristã. Adquirir no Espírito Santo e na Palavra de Deus a sensibilidade para que se cumpra em nós o que Deus deseja fazer, segundo o que Ele planejou. Ok? Porque às vezes nós vamos nos relacionar com Deus e queremos que Ele faça o que nós desejamos. E a Bíblia é bem clara: os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se os planos de Deus não podem ser frustrados, se prepare para ver os seus. Porque entre os seus e dele, o dele não vai ser frustrado, e você pode ter o seu frustrado. O que você precisa saber é que Ele sabe, conhece todas as coisas e que é o melhor para nós. Então, quanto mais rápido nós descobrimos o que Deus quer fazer, fica mais fácil. E ao longo de todo o tempo Ele nos dá as diretrizes, certo? Deixa eu ser um pouco mais completo nessa mensagem de agora. Quando nós vamos olhar para Gênesis 1 e 2, Deus vai estabelecer o modelo da vida do homem. Que modelo é esse, pastor? A fé. E disse Deus: haja luz. Deus começa então a chamar à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Isso é fé. Ok? Então o estilo de vida que nós precisamos trilhar é o estilo da fé, de ver aquilo, certo? De acreditar naquilo que não está ainda diante dos nossos olhos, mas já está no nosso campo de visão. Como você viu o pastor Eibe falando, certo? De uma centena de igrejas espalhadas por São Paulo. Isso não é feito por vista, porque as igrejas ainda não estão estabelecidas, mas isso é feito por visão. Visão é aquilo que não está diante dos seus olhos, mas já está como seu alvo no campo da fé. Quando nós olhamos um pouquinho mais à frente, ainda no Gênesis, Deus vai dar uma outra diretriz. Qual é? É que a vida do homem vai ser estabelecida em fé, mas ele tem um inimigo. Aparece lá o tal do Lapeta, certo? Eu falo com ele porque é mais seguro mandar ele para lá do que chamar ele para cá, certo? Se eu falo com você, eu falo pro Peta vir. Se eu falo com ele, eu falo pro Peta ir. E entre o Peta vir para cá e ir para lá, eu prefiro que ele fique o mais longe possível, tá certo? Mas ali nós vamos ter o opositor, o inimigo, tá certo? E logo na frente nós vamos ter as armas que ele vai usar para nos desviar do caminho da fé. O desejo pelo ambiente proibido, essa é uma estratégia do mal, certo? Lembra do tal do Sansão, o tal do cabeludão, que estava careca de saber que não devia se meter com aquelas coisas, certo? E acabou se enfiando onde não devia, porque o diabo montou uma estratégia, botando coisas doces em lugares proibidos.
Porque ele é um estrategista para colocar coisas doces em lugares proibidos. Tá certo? Então, desejo pelo proibido, ele vai falar de inveja e vai dar toda uma diretriz. Por isso a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então não é uma fé pontual, é uma fé constante. Pautado nisso, eu tenho que te mostrar hoje que Deus, ele quer mudar a vida de outras pessoas e já faz isso desde o Velho Testamento. Quem acha que essa proposta da salvação é para todo mundo, né, e olha para o Testamento, Velho Testamento, e ainda vê ela parece um pouco travada, mas eu queria lembrar você que uma ex-prostituta chamada Raabe resolveu mudar de vida e sair de cima do muro, tomar uma posição, assumir uma postura e entrou na genealogia do Filho de Deus. Olha só, pense bem, alguém falasse: o senhor tem na sua árvore genealógica uma ex-prostituta. E Jesus ia falar: sim, parente minha mesmo, longe, mas parente, um passado esquisito, mas com um futuro brilhante. Ele pega uma moabita chamada Rutinha, uma mulher extraordinária, certo? Ele vai salvar um sítio chamado Naamã e tantos outros. Então, pastor, o que Deus quer? Deus está querendo salvar as pessoas. Ele não manda ninguém para o inferno. Quem mandou a gente para o inferno foi o Adão. Deus está trabalhando para tirar. Ah, pastor, não acredito em inferno, morreu, acabou. É um direito que você tem. Só que pode chegar lá, encontrar com ele e falar: ih, caramba, você existe. E o diabo vai falar: prazer. Ah, mas eu não acreditava em você. E o diabo vai dizer: para entrar aqui não precisa de fé. Fé é uma exigência da concorrência. Aqui você entra sem fé mesmo. Você entra nessa cadeira pegando fogo que já vou te atender, ok? Então, se você quer ir garantido, vai com Jesus, que o passaporte vai carimbado. Tá certo? E você vai passar por lá. Vai passar, né? Até quem não for para o céu, vamos dizer assim, vai ter que ver Jesus. Todo joelho dobrará, toda língua confessará. Então a turma vai passar por lá. Aí eu imagino Jesus olhando para alguns, né? Aí a pessoa entra, aí Jesus está lá. Aí igual a hora da conexão aqui, né? Jesus, ó. Tá rindo, mas é sério. E muito mais do que salvar você, é isso que eu quero mostrar. Jesus quer usar você para salvar outras pessoas. Amém? O evangelho que para em você, ele é pobre. Essa é a grande verdade. E o que Jesus quer fazer? Pegar essa rede de relacionamento sua e usar você para salvar essa turma. É assim que funciona. Ok? Ah, pastor, eu não me acho capaz. Isso não é problema para ele. Ah, pastor, eu sou tímido. Isso não é problema para ele. Que você precisa entender que esse negócio não tem a ver só com você. Tem a ver com a sua família, tem a ver com seus amigos, tem a ver com os seus funcionários, tem a ver com a sua rede de relacionamento, com aquelas pessoas que você influencia. E é isso que eu quero mostrar a você. Esse poder que Deus te deu, te conferiu, para exercer um nível de influência sobre o seu network, aí, sua rede de relacionamento. Então eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso de número 35. Marcos 4, 35, que nos diz assim. Já achou? Diga amém. Vocês estão rindo de quê? É só para achar. Diga amém quem já achou. Amém. Isso. Quem não achou é só ficar quietinho, que já ajuda pra caramba. Verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem, ou para outra banda. E os discípulos, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia, e ele estava deitado na popa do barco,
né, sob uma almofada, despertaram dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando disse ao vento: cala-te. Disse o mar: aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 1 do capítulo 5. E chegaram na outra banda, na província dos Gadarenos, dos Gezerenos, não sei como é que está a sua tradução. Feche os seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco e usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui, e é muito importante nós entendermos que se vamos lidar com Deus, temos que entender é que Ele que dita as regras do jogo. Ele pode ir a lugares, abordar pessoas, tomar decisões que contrariariam, né, a nossa mente e as nossas escolhas. Ele entra em situações que ninguém entraria. Você olha para João capítulo 8, por exemplo, Jesus entra em cena num ambiente totalmente inóspito, onde ninguém entraria. Jesus entra para defender uma mulher adúltera. Lembra aquela mulher adúltera de João 8? Adúltera, apoiada pela lei de Moisés, que deveria ser apedrejada. Quem contrariasse a lei de Moisés seria acusado de blasfêmio e levaria uma pedrada também. E Jesus entra em defesa de uma dona que, cá convenhamos, nem merecia, porque ela sabia que se adulterasse, morria pedrada. Por que adulterou? Porque às vezes a gente sabe que tem coisa que vai levar a nossa vida para o buraco, mas às vezes o Satanás é tão astuto que nós fazemos aquilo que não deveria fazer. Agora a dona está lá seminua, indo para ser apedrejada fora da cidade, porque não podia tacar pedra dentro dos muros. No caminho alguém tem uma ideia genial de levar ela para bater um papo lá com Jesus, porque estava a fim de tacar a pedra em Jesus também. A cabeça deles é: vamos levar ela lá e vamos dizer: Jesus pode apedrejar ela? A lei do Moisés diz que pode. Se o Senhor disser que não pode, a gente taca a pedra em você também. 2 coelhos com uma cajadada só. Ninguém ia se meter com a lei do Moisés e com a dona, com a vida tão torta. O que eles não sabiam é quem era Jesus, o chefe dos crentes. Jesus está bem lá, ensinando a turminha, fazendo um discipulado. Quando de repente jogaram a dona seminu, falaram: aí Jesus, dona foi pega em flagrante. A lei nos mandou que taca a pedra nela, mas o senhor, o que o senhor fala? Jesus não falou nada. Aí o pessoal falou: fala Jesus, fala Jesus, fala Jesus. Aí ele levantou e falou assim: aí gente, fala uma coisa para tu. Estão a fim de tacar a pedra nela? Então aquele que não tem pecado dá a primeira pedrada, porque a lei do Moisés, que eles estão embasados, diz que só podia tacar pedra, o povo só podia tacar depois que as testemunhas oculares apedrejassem. Então eles que viram tinham que dar a pedrada. Eles tacavam a primeira, não podia ser uma testemunha só, e aí o povo depois vinha e matava. Só que Jesus disse: atire a primeira. Ele não está falando com todo mundo, está falando com quem viu. E aí ele disse: atire a primeira quem não tem pecado. Baixou e voltou a escrever. Aí o furdunço aconteceu, porque todo mundo se conhecia, ficou um olhando para o outro, esqueceram da mulher adúltera e ficaram olhando para as testemunhas oculares. Não vai tacar não, irmão? Taca a pedra, pô. Eu vou tacar depois de tu, porque eu não vi, mas tu viu.